Pô, Respeito, tu é um inútil, mano. Eu pedi pra tu fazer um trabalho pra mim, mas tu não consegue encontrar ninguém, rapaz. Olha, tchau. Olha, quem é que tá ali? Hoje é meu dia de sorte, né? E aí, meu amigo morcego, você tá lembrado daquele dia lá que eu emprestei o dinheiro pra você? Tá na hora de pagar, né, meu caro? Não tem dinheiro agora não, pô. Eu vou te pagar. Tem pena de mim? Não tem dinheiro? Tu sabe que tu vai arrumar problema pra tu, né? Mas eu posso esperar mais um pouco. Mas tu sabe que tu vai pagar juros em cima de juros, né? Tu tem o que aí? Tem alguma coisa de valor aí? Isso aqui serve. Aí tá ligado que isso é abuso, né? Abuso? Isso aqui é um pequeno ajuste no valor do seu empréstimo, meu caro. Um dia eu consigo te pagar, pô. Enquanto isso, morcego, eu tenho você na palma da minha mão. Tchau, tchau, morceguinho.